É hora da coluna Quero Saber, o momento que você, assinante, tem de interagir com a nossa programação. Essa semana você entrou no nosso site e escolheu saber mais sobre a regulamentação da internet. O tema teve mais da metade dos votos. Os internautas têm até o próximo domingo, dia 30, para dar opinião sobre a regulamentação da rede. É o chamado Marco Civil da Internet Brasileira. A ideia é determinar regras para o mundo virtual. Como punir alguém que ofenda outra pessoa no blog? Os provedores podem guardar informações pessoais dos usuários? Por quanto tempo? Até onde vai o anonimato na rede? São muitas as perguntas e o nosso convidado da coluna Quero Saber desta semana é o professor Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E nós vamos começar já direto com a pergunta do Gabriel Salles. Para começar, porque ele já sabia que eu ia começar com a pergunta dele, né? Para começar, o que seria a regulamentação da internet do Brasil? Quais seriam as diretrizes que não poderiam ficar de fora dessa regulamentação? Bom, boa noite, Grilo, boa noite, telespectador. É muito interessante porque a gente já tem mais de 15 anos de acesso público à internet no Brasil. E o que acontece hoje é uma total ausência de regras. Então, esse projeto, que se chama Marco Civil da Internet, ele propõe que a primeira lei brasileira deve ser uma lei para assegurar direitos. E não uma lei que é repressora, uma lei que é criminalizadora. Então ele parte do princípio que a internet brasileira ela deve ser regulada a partir da garantia de direitos fundamentais que estão na Constituição, como por exemplo, liberdade de expressão, privacidade, amplo direito de acesso à rede em todo o Brasil. Então ela parte do princípio que vamos regular primeiro os direitos, assegurar direitos fundamentais na internet e depois a gente pensar na questão da criminalização, como fizeram outros países. Primeiro direitos, depois os deveres. Tem uma pergunta aqui, Barreto Meane, faz o seguinte: gostaria de saber se essa regularização da internet será para coibir sites com conteúdos ilícitos, download de músicas e filmes que ferem os direitos autorais. Sim, o que é interessante é o seguinte, o Marco Civil da Internet, a principal função dele não é regular direitos autorais. Para isso já existe todo um processo que está sendo feito pelo Ministério da Cultura, que já tem 3 anos e tem lá o seu caminho próprio. Então a ideia do Marco Civil é regular questões ainda mais fundamentais e mais gerais do acesso à rede. Então, por exemplo, respondendo à pergunta do leitor, qual é a responsabilidade, por exemplo, de um blogueiro por um comentário postado no seu blog? Hoje, como eu disse, na ausência de regras, há tribunais no Brasil que acabam dizendo responsáveis mesmo por comentários de terceiros. Ou seja, a pessoa vai lá, comenta e o dono do blog acaba tendo que pagar indenizações até de R$16 mil, como aconteceu no Ceará. O próprio dono do blog teria que ter uma mediação ali para ver o que entra no Exatamente. Então, a preocupação do Marco Civil é tratar dessa responsabilidade, de criar uma espécie de salvaguarda para blogueiros, sites e intermediários, para que eles não sejam injustamente responsabilizados pelo conteúdo de terceiros. Porque imagine responsabilizar a companhia telefônica por um ilícito que é feito pelo telefone. Então, quais são as circunstâncias em que essa responsabilização deveria ocorrer? E o Marco Civil trata justamente disso. Bom, o prazo para as pessoas se manifestarem a respeito disso era até domingo. Exato. Depois de amanhã acabou de ser aumentado para o outro domingo, dia 30. Exatamente. Ok. O Renato Todorov faz a seguinte pergunta. O prazo para se manifestar até dia 30, mas podemos imaginar uma regulamentação oficial para quando? Quais serão as diretrizes? Quem estará no comando? Alguma agência reguladora? Então, a questão principal é a seguinte. Esse projeto todo é um debate aberto, participativo. Ele começou em outubro do ano passado e agora vai ficar aberto até o dia 30 de maio. Então, a ideia é a seguinte: a partir do texto legal que foi construído do debate, vai se escrever uma versão final do projeto de lei. Quem está fazendo isso é o Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Com um prazo fechado para isso? Não? A ideia é que seja feita até o final de junho. A gente está num ano eleitoral, exatamente. E aí a ideia é que esse projeto seja encaminhado ao Congresso até o final de junho, para que, quem sabe... Mas dá tempo, em um mês, de analisar todas as opiniões e variantes disso? Olha, excelente questão. Dá tempo porque a gente está no final do processo de debate. Okay. Então a gente já tem o texto pronto, os comentários agora são sobre a redação desse texto. Esse texto foi construído nos últimos 6 meses. Então o ponto agora é pegar os últimos detalhes, ver como é que o debate alterou
a organização desse texto, implementar essas modificações e aí em um mês apresentar o texto para o Congresso, que é produto dessa participação ampla, que mais de 1.000 contribuições, mais de 50 mil acessos que o processo recebeu. Agora, isso seria uma adequação brasileira a algo que já existe lá fora? O Lineu Ribeiro faz a seguinte pergunta, Lineu Ribeiro. No âmbito mundial, qual é o órgão competente para definir e reprimir os crimes da internet? Excelente questão. Isso é curioso, não existe um órgão transnacional que cuide de crimes na internet. O que existe são legislações de cada país tomando as suas providências específicas. Até existe um órgão nos Estados Unidos, mas ele não entra na questão de crimes. Ele entra mais na organização técnica da rede e cabe a cada país, por sua vez, adotar a sua legislação. Então, o Brasil está chegando tarde nessa regulação, mas se há uma vantagem de chegar tarde, é justamente o fato de aprender com a experiência de outros países que fizeram a regulação antes da gente. E isso tem sido muito valioso nos debates do processo do Marco Civil. Bom, eu abri aqui a nossa conversa com uma série de perguntas, eu não quero deixar as perguntas abertas, então vou voltar a elas. Os provedores podem guardar informações pessoais dos usuários por quanto tempo? Então, é muito interessante porque hoje, é o que eu disse, não tem regra. Então, tem provedor no Brasil que guarda essas informações pessoais por até 3 anos. A ideia que nós partimos é que 3 anos é muito. Então, o Marco Civil propõe 2 coisas. A primeira, que a informação seja guardada por até 6 meses, que é um prazo razoável para se atender às demandas de investigação policial, por exemplo, e que esses dados só sejam entregues para uma autoridade mediante ordem judicial. Hoje acontece até casos em que a própria autoridade policial pede e os dados são entregues diretamente sem passar pelo juiz. A gente acha que isso, até baseado na experiência de outros países, não é o caminho correto. A privacidade do usuário deve ser levada a sério. E pois nesse que é uma das perguntas que eu também deixei aqui em aberto. Até onde vai o anonimato da rede? Quer dizer, na verdade, é muito fácil identificar quem está do outro lado, só que essa informação não é totalmente liberada, é mais ou menos isso. Exatamente. No Brasil, com essa ausência de regras, toda vez que você está na rede, você deixa uma trilha que é facilmente identificada. É quase como se fosse o identificador chamada do celular. Exatamente. Né? Quando você entra na rede, existe esse número que é dado para o seu computador, chama-se número IP. Você pega aquele número e vai deixando a sua trilha pelos sites em que você passou. O ponto é fácil fazer essa identificação e hoje, na prática, o que acontece é que essa identificação é feita sem maiores controles. Então, a nossa ideia é entregar para a autoridade policial, obviamente, a possibilidade de fazer investigações, mas com um limite, para que a privacidade do usuário também seja respeitada e ele não tenha os seus dados ali preservados por 3, 4 anos depois que ele fez a conexão. Então, esse prazo de 6 meses que está sendo proposto agora foi até muito bem aceito durante o debate. Muito obrigado. Essa conversa aqui é longe. Eu conversei com o professor Ronaldo Lemos, que é diretor do Centro... desculpe, perdi aqui. De Tecnologia e Diretor Sociedade. do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, pela participação. Obrigado. Aqui. Obrigado.